Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Estamos chegando até você agora com o quinto vídeo da série Contribuições Literárias do Maranhão para o Brasil e o mundo. E hoje eu tenho a alegria de apresentar a você uma pessoa muito conhecida, muito próxima, um grande amigo, pastor Pedro Cardoso Lindoso. Possivelmente você já ouviu esse nome e já leu alguma de suas obras. Ele tem 15 obras lançadas e tem mais 6 no prelo. Estão no forno. Brevemente, estas obras estarão aí à disposição do distinto leitor. O pastor Pedro Cardoso Lindoso nasceu no município de Viana, teve o privilégio de nascer em um berço cristão e desde cedo começou a dedicar-se nos caminhos do Senhor e enveredar pela leitura e o estudo da Bíblia Sagrada, o livro dos livros. Tornou-se um exímio conhecedor do livro sagrado. Pode ser considerado não apenas um teólogo, mas um biblista, alguém que dedica tempo, em especial, ao conhecimento da estrutura, da história e o conteúdo do livro sagrado. Pedro Cardoso Lindoso é conhecido como educador, mestre, pregador e político. Casado com a missionária Elzia Oliveira Lindoso, pai de Doeg Oliveira Lindoso, em memória, Bergson Oliveira Lindoso e Arthur Oliveira Lindoso. Ele é filiado à Convenção SEADEMA e à CGADB. Ministra cursos nas áreas de teologia, pedagogia, liderança e missões. Pedro Cardoso Lindoso cursou seminários de bacharelado em teologia e licenciatura em teologia. E os seus cursos na área acadêmica são bacharelado em teologia, licenciatura em história, licenciatura em pedagogia, licenciatura em filosofia. Também possui especialização em psicopedagogia, especialização em ciências da religião, especialização em história antiga e possui mestrado e doutorado em teologia. É professor de diversas matérias teológicas, filosóficas e pedagógicas, conferencista e fundador e diretor-geral da Faculdade Rockman, pastor-presidente da Assembleia de Deus no povoado Coque, município de Vitória do Mearim, igreja ligada à SEADEMA e à CGADB. Pastor Pedro Cardoso Lindoso começou escrevendo o primeiro livro, A Tríplice Missão de Cristo. Esse eu não tenho para apresentá-lo agora, mas tenho o seu segundo livro, A Vida de Cristo. Este livro é um ensaio cristológico de excelência, com 114 páginas. O seu terceiro livro foi Sintetizando Israel em 3 tempos, onde ele mostra Israel no passado, Israel no presente e Israel no futuro. O seu quarto livro é Escatologia, onde ele fala das principais escolas teológicas e as linhas de pensamento sobre a interpretação do livro de Apocalipse, encerrando sobre as coisas novas do Apocalipse, depois de falar dos principais acontecimentos que envolverão a igreja: arrebatamento, o bema de Cristo e o reino de Cristo aqui na terra e o julgamento final.
Logo a seguir, pastor Pedro escreveu Introdução à Teologia Sistemática. Esse também não tenho aqui no momento para apresentar-lhe, mas tenho o 6º livro que ele escreveu sobre doutrina, Introdução à Doutrina. Neste livro, o pastor Pedro Cardoso Lindoso enfatiza a definição de doutrina, formas de doutrinas, palavras auxiliares no estudo da doutrina, doutrinas da Assembleia de Deus no Brasil, usos não recomendados pela Assembleia de Deus no Brasil, costumes observados pela Assembleia de Deus no Brasil e a posição da Assembleia de Deus no Brasil quanto à salvação, costumes e liturgia. Logo a seguir vem o livro de número 7, Introdução à Teologia, escrito também pelo pastor Pedro Cardoso Lindoso, onde ele trata sobre o sentido, o significado da palavra teologia, palavras auxiliares da teologia, divisão da teologia, teologia um conhecimento indispensável, fundamentos da teologia e história da teologia. O seu 8º livro é Salvação de Deus, um ensaio soteriológico, um livro que ele escreveu para doar às pessoas não crentes em Jesus, ou seja, aqueles que ainda não experimentaram a salvação de Deus, conforme é apresentada na Bíblia Sagrada. O 9º livro, Davi, o Rei Eterno de Israel, onde o pastor Pedro Cardoso Lindoso desenvolve a tese de um reinado futuro de Davi retornando ao trono de Israel no período milenial, tendo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O 10º livro é Melquisedeque, o sacerdote cristofânico, onde pastor Pedro desenvolve uma interessante tese sobre Melquisedeque, trazendo informações curiosas sobre este personagem das Sagradas Escrituras. O 11º livro, as 3 aves mais importantes da Bíblia: a águia, a galinha e a pomba. Você precisa ver as curiosidades, as informações bíblicas e as aplicações que o pastor Pedro faz acerca dessas 3 aves. O 12º livro não tenho para apresentá-lo aqui. É o verdadeiro pastor e a verdadeira ovelha. O 13º também não tenho aqui no momento, é liturgia. O 14º ele escreveu primeiramente com o nome de História da Fé Assembleiana. História da Fé Assembleiana. E hoje esse livro é publicado com o título O Cremos Assembleiano, no tamanho 16 por 23. E o seu 15º livro é Jesus Salva. Esse também não tenho aqui no momento para apresentar-lhe. E os 6 que estão para vir, estão no forno, as 10 mensagens do Pai Nosso, o texto bíblico, para refletir, introdução aos estudos teológicos, tudo novo, congregai o meu povo. Que Deus continue abençoando a pena do pastor Pedro Cardoso Lindoso. Que Deus continue abençoando a sua família e o seu ministério. Que Deus continue abençoando aos ínclitos leitores. E se preparem para ler mais livros do pastor Pedro Cardoso Lindoso, se assim Deus nos permitir. Até o nosso próximo vídeo.